sobre a dificuldade do Vasco em pagar suas dívidas para clubes brasileiros. Será que o Verratti vai ficar fora do jogo contra o Cruzeiro? Ele vai ser julgado na terça-feira, dia 21. E o Medel, como está a situação do Medel lá no Chile? Tem notícia envolvendo o edital do Maracanã. Tem. E tem também a campanha do Vasco do segundo turno. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais a partir de agora. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama e a tentativa de fazer quitações de dívidas com clubes brasileiros. Você sabe, né? A 777 assumiu o Vasco, fez uma série de contratações e não pagou nenhuma delas. Clubes do exterior levaram o Vasco à FIFA. A FIFA, inclusive, já impôs punições ao Vasco, o famoso transfer ban, a proibição de inscrição de atletas. O Vasco e a 777 se apressaram para fazer as quitações ou a regularização desses problemas no exterior e começaram agora a discutir o pagamento com clubes brasileiros. Vou citar dois casos. O Corinthians em relação ao Lucas Piton, o São Paulo em relação ao Léo Pelé. Compra do Piton, 60% dos direitos econômicos por 16 milhões e meio de reais. O Vasco não pagou nenhuma das parcelas. O negócio foi fechado em 6 parcelas, 3 nesse ano, mais 3 no ano que vem. O Vasco procurou o Corinthians para renegociar, o Corinthians não se animou. Em relação ao São Paulo, o caso é ainda mais grave. Apesar de já ter pago a primeira parcela, o Vasco atrasou todas as outras, o São Paulo foi à CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, para cobrar essa grana, e o Vasco recentemente procurou o São Paulo pedindo um desconto nas outras parcelas. A frase que eu ouvi de um dirigente importante do São Paulo foi, abre aspas, não vamos dar R$1 de desconto, receberemos o que é devido, fecha aspas, ainda que o São Paulo tenha de aguardar uma posição da CNRD. Não é legal essa posição da 777, de fazer dívidas, de não pagar as dívidas e depois de pedir desconto nos negócios. Ou você pensa diferente? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Muito bem, minha gente, vou trazer muitas notícias aí do Vasco, mas quero trazer um vascaíno que está aqui na seleção e não é o Paulinho. É o Bruno Guimarães, que esteve inclusive em São Januário. Ele conversou hoje com a imprensa. Eu vou trazer um pedacinho da entrevista coletiva dele para a gente curtir um pouquinho mais de um grande vascaíno de arquibancada. Bruno Guimarães, hoje arrebentando no futebol europeu, titular do meio campo da seleção brasileira também. Deixa eu começar então com esse assunto do Cruzeiro, que a gente levantou esta bola já no domingo. A repercussão foi muito grande. E hoje, no final da tarde, a Procuradoria pediu uma liminar contra o Cruzeiro e contra o Coritiba, pedindo para que eles joguem de portões fechados, pedindo a interdição do Mineirão, para que não tenha público, pedindo também a interdição do estádio Major Couto Pereira no Alto da Glória e também uma reavaliação desses estádios para comprovar segurança para a torcida. A Procuradoria também pede a perda de mando de campo para o Cruzeiro e para o Coritiba, pede multa e pede o afastamento das torcidas organizadas destas duas equipes aí. Então está dentro daquilo que nós pedimos, é um pedido provisório, uma preventiva. O doutor José Perdiz vai analisar. Eu acredito que, por causa do feriado, ele deva analisar isso somente na quinta-feira, e tem tempo, porque o Cruzeiro só joga com o Vasco na próxima terça-feira do Mineirão. E o próprio Cruzeiro suspendeu a venda de ingressos, aguardando essa decisão, ou a qualquer momento ele pode decidir. Então, é o que o tribunal pede, principalmente para que o Cruzeiro e o Coritiba joguem sem público. Eu tenho mais informações, já que eu estou falando de tribunal, porque o Pablo Verratti, esse jogador, ele foi expulso contra o Goiás e foi indiciado pela Procuradoria do Tribunal no 254A e pode desfalcar o time de 4 a 12 jogos, conforme a redação desse artigo. Mas a falta que ele fez, eu fui lá na súmula e o árbitro escreveu: expulsei Pablo Verratti com o segundo cartão amarelo por acertar o rosto do seu adversário. Se ele tivesse colocado aqui, deu um soco no rosto do adversário, deu uma cotovelada, aí caracteriza a questão da agressão. Eu vejo isso aqui como uma jogada violenta, que dá de 1 a 6 jogos de suspensão.
E o Verratti, ele só fica fora do jogo com o Cruzeiro se ele tomar uma punição grande. Mas, com certeza, o jurídico do Vasco da Gama vai trabalhar em cima disso para fazer a desclassificação e contar com esse atleta contra o Cruzeiro. O Vasco que não terá o Paulo Henrique, suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Puma Rodrigues ou o Robson, quem vai escolher o Ramon Dias para jogar na lateral direita. A situação do Medel, ele joga pelo Chile contra o Paraguai, na quinta-feira, 21h30 em Santiago. E o segundo jogo dele é no Equador, lá em Quito, no estádio Casablanca, quinta-feira, terça-feira, dia 21 de novembro. Ele está pendurado com cartão amarelo. Vocês vão se recordar que da rodada passada a gente falou sobre isso. Se ele tomar o segundo cartão, ele já fica fora do jogo lá do Equador. O Vasco tem um acordo feito com o pessoal do Chile. Caso do Medel tomar o segundo amarelo nesse jogo em casa contra o Paraguai, se acontecer ele tomar um amarelo, ele já é liberado para voltar com antecedência e reforçar o Vasco em Belo Horizonte, um jogo importantíssimo para as pretensões vascaínas, como também para o Cruzeiro, que confirmou hoje o Paulo Autuori como seu treinador. Paulo Autuori vai treinar o Cruzeiro, agora comandar o time até o final do Brasileirão. Então é essa a situação do Medel. Sobre o edital definitivo do Maracanã, eu publiquei hoje, inclusive, no site da Tupi, uma matéria porque a Legends, que é uma empresa norte-americana, ela comprou outra gigante do ramo, que é a SM Global, por cerca de 2,4 bilhões de dólares. Em reais, isso vira 11 bilhões 778 milhões de reais. E se torna uma das empresas mais fortes do mundo em gestão, em estudos e o trabalho diário de qualquer estádio de futebol, de qualquer arena multiuso. Então, é esse um dos parceiros com a W Torre que o Vasco vai apresentar na concorrência do Maracanã, a concorrência definitiva. Na provisória, não puderam colocar empresas como essa, que administra grandes estádios pelo mundo. Mas na definitiva, aquela de 20 anos, o Vasco vai poder apresentar os seus parceiros, que é a Legends, que é americana, e também a própria W Torre, que é brasileira. Então é uma informação importante que eu reputo neste momento para essa briga aí do Vasco administrar o Maracanã, meu Deus, com uma equipe, né, com empresas que são especializadas no mundo inteiro, na América, no velho continente, na Europa e tudo mais. O Vasco, nesse momento, ele é o segundo melhor, aliás, ele é o melhor mandante do segundo turno. O Vasco é o melhor mandante do segundo turno, com 8 jogos, 6 vitórias, venceu Galo, Fluminense, Coritiba, Botafogo, Fortaleza e América. Um empate, que foi com o São Paulo, e uma derrota que foi para o Internacional. Fez 19 pontos, marcou 15 gols, sofreu meia dúzia, tem 79% de aproveitamento. Mas o que significa isso, Wellington? Significa a força da torcida, a força do comprometimento do time dentro de casa. E um pouquinho mais de capricho, poderia ter vencido também o São Paulo, poderia ter vencido também o Internacional. E outro detalhe muito legal é que quando o Rossi joga, entrando no segundo tempo, a hora que ele entrar, o Vasco vence. Ele jogou 6 partidas e o Vasco venceu todas essas partidas. Interessante isso aí para a gente trazer, né? Deixa eu falar da seleção brasileira, porque o treinamento de hoje, o técnico Fernando Diniz já mostrou aí o Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, o Gabriel Magalhães e o Renan Lodge, o André, o Bruno Guimarães e o Rodrigo, Rafinha, Vinícius Júnior e Martinelli. Vamos mostrar aí imagens
da seleção treinando aqui na Granja Comari, para que você possa acompanhar o Vinícius Júnior mais centralizado, com o Martinelli pelo lado esquerdo, o Rafinha pelo lado direito, mas a gente tem horas que o Vinícius Júnior vai abrir na esquerda, o Martinelli vai por dentro e precisa fazer aí uma grande atuação a seleção do Brasil lá na Colômbia. O jogo vai acontecer na próxima quinta-feira, 9 da noite, em Barranquilha, e depois a seleção volta aqui para a Granja Comari. Já estão à venda os ingressos do Maracanã para Brasil e a Argentina. Corre que já pode até estar esgotados devido à alta procura pelos ingressos. E deixa eu trazer um vascaíno. Antes de se apresentar à seleção brasileira, estava em São Januário, torcendo pelo Vasco contra a equipe do América, que é o Bruno Guimarães, que hoje falou do adversário e encheu a bola da Colômbia, dizendo que o Brasil vai ter dificuldades. Acho que é um adversário difícil, cada vez mais colocando jogadores na Europa também. Sabemos que o clima lá, a torcida deles também participa bastante, é um jogo difícil, complicado. Como você falou, tem sido complicado nos últimos anos, mas acredito que a gente tem totais condições de ir lá e ganhar, mas sabemos que não vai ser um jogo fácil. Sabemos que Barranquilla também é quente, bastante, mas é um jogo físico, como eu falei, tem bastante jogadores de nome, muitos jogadores conhecidos, é uma boa seleção, mas acredito que vai ser um jogo difícil, mas que a gente tem condições de ganhar. Bruno, boa tarde, Eduardo Semblano, no canal Furiclia, 3 na área. Bruno, desde a Copa, na Copa a única mudança do time brasileiro foi no meio. Neymar saiu da parte esquerda e veio por dentro, o Paquetá deu um passo para trás. O Brasil tem as maiores alterações nos últimos jogos no meio campo. O Casemiro agora se lesionou e o Neymar também. Teremos 2 automáticas mudanças, ou até 3. O Brasil jogando com 4 no meio. O Diniz deu uma atenção especial a isso. O jogo do Uruguai, o Brasil teve dificuldade de criar, de chutar de fora e tal. O Diniz falou alguma coisa sobre isso, especificamente, já que é o setor que mais tem mudado no Brasil? É isso, boa sorte. Obrigado. Acredito que são 2 jogadores fundamentais para a seleção, Neymar e Casemiro, 2 jogadores de nome já consagrados. Creio que para quem vai entrar, para quem vai jogar, vai ser uma chance também muito boa de mostrar o seu valor. Conversamos já, né, já vimos algumas coisas agora. Sem dúvida vai ter uma atenção especial ali. Vamos tentar treinar bem hoje e amanhã para estar pronto para desempenhar um grande jogo contra a Colômbia. Bruno, aqui, Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Bruno, você fez dupla com o Casemiro nas últimas datas FIFA, dessa vez ele não está à disposição, e a gente sabe que o Casemiro é uma peça-chave, até mental, psicológica, em termos de liderança na seleção brasileira, por toda a experiência que tem. Agora, a gente espera que você tenha o André ao seu lado nesse primeiro momento. Você já é um cara experimentado de Copa do Mundo, você é um cara que acabou de renovar o seu contrato há um mês, recebeu elogios do Ed Hull, falando que você é um cara também que fora de campo é uma liderança. Você imagina que nesse ciclo vai ser de fato uma liderança da seleção brasileira? Vai pegar um pouco esse bastão do Casemiro? Olha, o Casemiro, como eu falei, é um jogador que é exemplar, é um líder com certeza, por toda a sua carreira, por toda a sua postura dentro e fora de campo. Eu nas seleções de base, aqui na seleção, muitas vezes fui o capitão, também gosto de falar, gosto de exercer esse momento de liderança. Isso vai surgindo com o tempo, com as convocações, com o número de jogos, você vai ganhando essa confiança. Hoje já me sinto muito mais à vontade aqui do que eu me sentia, sei lá, 1 ano atrás, há 6 meses. São coisas naturais. Acredito que sim, quero ter essa liderança, quero poder participar, quero poder jogar cada vez mais. Creio que tenho totais condições para isso. Estou vivendo um momento na minha vida pessoal e profissional muito bom, com tudo que a gente vem fazendo no Newcastle, enfim. Então acredito que eu estou num grande momento e espero demonstrar isso nesses 2 próximos jogos. Aí o Bruno Guimarães, então eu repito o time do Brasil para você: o Alisson no gol, Emerson Royal, a zaga com Marquinhos, junto com o Gabriel Magalhães e mais o Renan Lodge, no meio campo o André, o Bruno Guimarães e o Rodrigo, Rafinha, Vinícius Júnior e Martinelli. Quero aí a sua opinião, participa com a gente, manda a sua mensagem e deixe os seus comentários também.
Peço. Fala, torcedor vascaíno, beleza? E aí, curtiu o vídeo? Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer cada vez mais. E se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações. Todo dia tem vídeo novo aqui às 10 horas da manhã e às 18 horas da noite, beleza? Vamos aqui a algumas notícias em relação ao Vasco. Veja como o Vasco estaria brasileiro se tivesse o aproveitamento de Ramon desde o início. O técnico argentino Ramon Dias completou um turno sob o comando do Vasco da Gama com um aproveitamento de 54%. Ramon Dias completou 19 jogos no comando do Vasco, o equivalente a um turno como treinador da equipe. No recorte temporal, desde a chegada do argentino, a equipe tem muito melhor campanha do Brasileirão. O técnico tem um bom aproveitamento no clube, com 54% dos pontos disputados, que faz o time sair do Z4 e respirar no campeonato. Quando Ramon Dias assumiu a equipe, o Vasco era vice-lanterna do Brasileirão, com 9 pontos em 14 rodadas, empate com o América Mineiro. Desde a chegada do técnico, segundo o espião estatístico do GE, somente 4 equipes somam mais pontos que o Vasco: Atlético Mineiro, Bragantino, Palmeiras e Grêmio. Em um exercício de imaginação, caso Ramon Dias estivesse no Vasco desde o início do Brasileirão e mantivesse o mesmo aproveitamento, a equipe ocuparia a 7ª posição do campeonato com 55 pontos. E aí, torcedor, o que você acha do técnico Ramon Dias? Realmente, na minha opinião, está sendo algo muito fundamental para o Vasco. Graças a Deus o Vasco saiu da zona do Z4 e espero que se mantenha assim. Pessoal, assim que pintar mais notícias, voltaremos em breve. Não esqueça de deixar aquele like só para reforçar aqui, beleza? Se inscreve aí no canal e ative as notificações.